Êxodo, capítulo 32. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, mas essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor venha se agradar de nós nesta noite, ó Deus. Nos ajuda, nos dá graça, nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Continua dando saúde, Senhor, para o teu povo, ó Deus. Continua livrando de todo mal, de toda enfermidade. Abençoa também para que não venha faltar o pão na mesa dos teus filhos, Senhor. Continua sendo provedor para o teu povo, Senhor, abrindo as janelas dos céus, abençoando, dando graça para a glória do teu nome. Abençoa cada um aqui presente, cada família, cada lar aqui representado, aqueles também que ainda estão se dirigindo para cá, que o Senhor possa trazê-los na tua paz. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Nos abençoa também, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos abre, Senhor, a porta da palavra nesta noite. Fala conosco, nos ajuda, Senhor, a crescermos no conhecimento de Ti, no conhecimento da Tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 2 hinos. A igreja pode estar escolhendo. Hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Dele a paz nos enchidos para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Para os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor.
Cristo, que sois o templo, mi templo de Deus, já recebestes, depois que cresces, o dom glorioso descido do céu. Deixai entrar para morar o Espírito de Deus, prometido, já concedido. Bendito dom dos altos céus, o que vos salva, também vos lava, pra vossa alma de manchas limpar, purificar-vos deves pecados, o Santo Espírito já pode entrar. Deixai entrar para morar o Espírito de Deus, dom prometido, já concedido. Bendito dom dos altos céus, ó peregrinos, veio destino. Entrai na terra de leite e mel, santificados, por Deus chamados, sereis guiados por guia fiel. Deixai entrar para morar o Espírito de Deus, dom prometido, já concedido. Bendito dom dos altos céus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos a partir do primeiro versículo. Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril
e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Amém? Até aqui. Nós falamos nesses últimos dias sobre algumas questões, e às vezes eu fico meio preocupado com o que eu falo, porque eu não sei se às vezes eu me faço por entender da maneira que a gente deseja, não é? E lembra que acho que na pregação de sexta, eu até falei isso também no domingo, que Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele vê o final da história. Então, dentro do que a gente vai falar um pouco hoje, eu vou estar abordando um pouco essa ótica para a gente poder explicar melhor aquilo que nós falamos, para os irmãos poderem entender, muitas vezes, a maneira que Deus enxerga as coisas. Vale a pena a gente destacar que até o tempo foi criado por Deus, não é verdade? Quando nós lemos lá em Isaías, não diz que Deus, ele é o Pai da eternidade? Então Deus, ele não está preso à dimensão do tempo. Deus, ele enxerga o tempo por fora do tempo, porque ele que criou o tempo, tá? Essa passagem aqui fala sobre aquela passagem que eles criaram o bezerro de ouro. Por que foi criado um bezerro de ouro aqui? Porque Moisés havia subido a um monte, não é? Conforme Deus havia lhe dito. Moisés subiu no monte e ali ele estava recebendo orientações de Deus, né, sobre várias coisas e também as tábuas da lei. Ele não foi lá só por causa das tábuas, teve várias outras orientações. E o povo ficou inquieto, porque 40 dias que Moisés já havia subido o monte e nada de Moisés voltar. E o povo já não sabia mais se Moisés estava vivo, se Moisés não estava vivo, o que tinha acontecido com Moisés. E o fato é que o povo procura Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés, não é? Moisés, quando subiu o monte, ele deixou duas pessoas responsáveis pela liderança, Arão e Hur. Tá? Lembra Hur? Quando Moisés teve aquela guerra, aquela vez, se eu não me engano, contra os amalequitas, né? Acho que foi os amalequitas, não é? É tanto mito que a gente confunde. E Arão pegou de um lado, Hur pegou do outro lado das mãos de Moisés, e enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia e tal. Uma informação aqui a respeito, só de curiosidade também, a gente não consegue comprovar isso na Bíblia, tá? Mas segundo eu tenho uma tradição rabínica muito forte que diz que Hur, ele era cunhado de Moisés, marido de Miriam. A gente não tem como provar isso dentro da Bíblia. Inclusive até nas literaturas de Flávio Josefo, que é uma das maiores autoridades, né, da história dos hebreus, ele cita isso, ele diz que Hur era marido de Miriam. O fato é que ele, sendo ou não o cunhado de Moisés, foi as duas pessoas que Moisés deixou ali responsável para estar cuidando do povo, enquanto ele estava lá no alto do monte, lá, recebendo lá as orientações de Deus, né? Arão e Hur. Só que, com essa inquietação do povo, o povo queria deuses. Alguém já parou para se perguntar por que fizeram um bezerro de ouro? Por que um bezerro? Por que não fizeram um outro bicho ou uma outra coisa qualquer? Por que um bezerro de ouro? A Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida, não é verdade? Todo pecado, ele começa no coração. Ele começa dentro das pessoas. Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão do bezerro, quando o povo de Israel estava no Egito, havia, não era uma divindade, era um semideus, vamos dizer assim, que o nome dele era Apis. Quem já ouviu falar? Imagina lápis sem o L, Apis. Esse Apis, segundo a cultura egípcia, quem gosta de estudar sobre os panteões, né? Se você pesquisar um pouquinho sobre os panteões egípcios, Apis, ele era um touro
que ele tinha um triângulo na cabeça e entre os chifres ele tinha um sol. E Apis era uma manifestação de Osíris, que é uma das principais divindades do Egito. Osíris, ele representa até mesmo o poder de Faraó, né? Muitas vezes representado por Osíris e tal. E, na verdade, Osíris se casou na cultura egípcia, né, com uma outra mulher lá, não sei se foi Ísis, não lembro o nome, e deu origem à linhagem dos deuses egípcios. Tá? Isso são os panteões do Egito. E quando Osíris às vezes se manifestava, ele tomava essa forma de um bezerro, de um touro. Então veja que o povo de Israel, eu não estou dizendo aqui que eles eram adoradores desse Deus, não. Mas eles ficaram 400 anos no Egito. Eles viviam com aquela cultura do egípcio, com aquela quantidade de panteões que havia no Egito, de vários deuses. E provavelmente eles queriam alguma coisa assim para eles. Porque quando Moisés demorou um pouco para chegar, qual foi a atitude dele? Arão, dá-nos deuses. Não teve uma discussão, o que vai ser o nosso Deus? Não, vamos fazer um bezerro. Inclusive, já teve até revista da nossa lição da escola dominical. Depois eu até pensei em procurar, preciso lá dar uma olhada, que eu guardo todas as revistas, que tinha uma foto de um bezerro que era justamente esse Apis. É um bezerro que ele tem uma estrela na testa. Geralmente é um bezerro, ele é preto com a estrela, com um triângulo branco, ou vice-versa. E entre os chifres ele tem um sol. Então já até vi uma lição da escola dominical, lembro que tinha essa imagem lá. Se vocês olharem no Google, vocês acham fácil. Então veja que aconteceu que o povo, eles com o coração já corrompido, facilmente eles corromperam Arão, e Arão entrou na conversa deles para fazer o bezerro de ouro. Então veja, irmãos, que muitas vezes a libertação, ela nos dá valores que eles são incompatíveis com a velha natureza. Eu vou explicar isso melhor. No Êxodo 6, eu vou ler aqui um versículo para mim conseguir detalhar bem o que eu estou falando. Êxodo 6, se não me engano, é no capítulo 6, o versículo 6 também, eu vou ver. Olha o que diz aqui, Êxodo 6, capítulo 6 e versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Amém? A libertação do povo de Israel, ela acontece aqui, a gente pode dizer pelo menos em duas etapas. Primeiro, o versículo que nós lemos fala que Deus vai tirar o povo de Israel debaixo das cargas da servidão. O que era isso? Eles trabalhavam como o que no Egito? Escravos. Então Deus está dizendo assim, olha, vocês vão deixar de ser castigados com esse trabalho pesado que lhes é imposto pelos egípcios. E uma outra parte dessa libertação, ela ocorre aqui, uma natureza mudada. Eu até anotei, livrar da servidão, libertar essas pessoas da escravidão. Primeiro do trabalho e depois do estado de escravo, para que eles fossem livres. Então, a nossa libertação, na verdade, ela ocorre dessa forma. Ela primeiro nos tira de uma situação que a gente era escravizado, no caso, se referindo aos nossos dias, pelo mundo, e depois ela muda a nossa natureza. Que
Quer ver? Se a gente pegar alguns versículos aqui para ter isso como base, os irmãos vão acompanhando aí que já vai ficar mais claro um pouco para a gente poder entender. Mas é importante eu explicar tudo isso aqui para a gente compreender bem. Ó, Colossenses capítulo 1, veja o que diz. Eu vou ler a partir do 12. Ó. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconcilio. Então veja que a libertação ela ocorre num processo físico e num estado de natureza, não é? O povo, quando eles saem do Egito, eles deixaram de ser escravos. A natureza deles agora era uma natureza que Deus estava lapidando neles, de pessoas livres, de pessoas libertas. Mas o coração deles ainda estava pendendo para essas coisas, não é? Eles estavam aprisionados no coração. Porque na primeira oportunidade, o que eles desejaram? Pensa bem, gente. Aquele povo, eles viram um milagre acontecer, não é? Eles presenciaram as 10 pragas do Egito. Não foi um ato ocasional. Se tivesse acontecido uma praga só no Egito, podia falar, poxa, tá bom, de tempo em tempo aparecem uns gafanhotos aí, come tudo. Coincidiu, foi uma coisa que é ocasional. Mas foram 10 pragas. Foram 10 pragas preditas antes de acontecer e as 10 se cumpriram literalmente. Aquele povo viu um mar se abrir. E se não bastasse, eles viram o mar se fechar em cima do inimigo deles. Depois eles viram cair maná do céu, eles viram tantos milagres, sair água da rocha. Quer dizer, Moisés sobe ao monte para receber algo de Deus. E pelo tempo que ele demorou, aquele povo quer fazer deuses. Eles pedem para Arão, faça-nos deuses, para que a gente possa dizer que esses deuses nos tiraram da terra do Egito. Quer dizer, eles pegam uma imagem que faz um apontamento para uma divindade egípcia, para um deus pagão, para eles também chamarem de Deus. Já pensou como que soa isso diante de Deus, depois de tudo que Deus havia feito? Mas aí é que está. Vamos chegar lá. Colossenses 2, 8 a 15, veja o que Jesus faz. Esse texto de Colossenses, a gente vê que Jesus ele é aquele que, vamos dizer assim, ele limpa a nossa ficha diante de Deus. Não é? 2 aqui também diz, de 8 a 15, só para embasar bem isso aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo,
Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ou seja, Jesus aqui na sua obra de redenção, nessa obra de libertação que ele faz na nossa vida, ele limpa a nossa ficha diante de Deus. Por tudo que ele faz, ele pega a nossa ficha toda suja, toda manchada. Ó, você recebeu uma nova natureza. Ó, o sangue de Jesus passou aqui, limpou esse negócio. Agora, diante de Deus, você é justificado. Tá? Então, veja que essa situação para o povo ali, ela não fechava a conta. Não dava para fechar essa conta ali. Por quê? Porque na primeira oportunidade eles voltaram atrás de uma forma terrível. E o que é pior, Arão concordou com aquilo. Arão estava do lado de Moisés, nos milagres. Arão entrou junto com Moisés lá para falar com o faraó. Arão vivenciou tudo, presenciou tudo. E nós não vemos no texto de Êxodo 32 nenhuma resistência da parte de Arão. Quando o povo chega pedindo aqui, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro. Não tem resistência de Arão. Arão falou: tá bom, dá aí o ouro que vocês têm, para a gente fazer um Deus para vocês. E ali ele funde um bezerro, como nós falamos. Agora vem a parte interessante do negócio. Lembra que eu falei que Deus, ele muitas vezes ele não é que ele não vê, ele não está focado no tempo do problema em si, mas ele enxerga lá no final da história. Vamos abrir 2 telão aqui agora. Vamos trabalhar um pouco a nossa mente. Vamos abrir 2 telão. Nós vamos fazer uma ilustração de uma situação que a gente vai passar do lado de cá. E nós vamos fazer uma ilustração de uma outra situação para a gente passar do lado de cá. E eu quero que os irmãos fechem essa conta nas suas cabeças depois. No capítulo 32 que nós lemos, Arão está aqui motivado pelo povo a construir um bezerro, a qual esse povo chamaria de o Deus que os tirou da terra do Egito. Eu já expliquei a história da cultura do bezerro, não é? Por causa dos egípcios, tal, que tem aquela manifestação lá de Apis, enfim. Em contrapartida, você pega a tua Bíblia, volta, capítulo 30, volta mais um pouco, capítulo 29, mais um pouco, capítulo 28. Nós temos desse lado Arão fazendo isso que eu falei, construindo um bezerro juntamente com o povo se alegrando, dançando, comendo, bebendo, se alegrando ali em volta do bezerro, fazendo festa. Desse lado de cá, ao mesmo tempo, enquanto acontecia isso aqui, Moisés está no alto do monte, mais ou menos 2.500 quilômetros de distância, 2,5 km, de distância, que é a altura do monte, mais ou menos isso. Quanto que dá daqui no metrô? Uns 2 km? Não, menos. Hã? Menos? Um pouquinho mais daqui no metrô. Imagina, 2 km daqui da igreja. Desse outro lado, Deus está falando com Moisés. Sabe o que ele está falando com Moisés? Sobre o ministério de Arão. Capítulo 28, leia a epígrafe do capítulo 28 na sua Bíblia. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Deus aqui
está falando para Moisés: olha, Moisés, eu estou escolhendo Arão, teu irmão, para ser sumo sacerdote desse povo. Eu estou escolhendo os filhos de Arão, seus sobrinhos, para ser sacerdotes, auxiliando Arão no serviço sacerdotal. Aí mais um pouco abaixo, do versículo 4 à frente, Deus dá detalhe das vestes sacerdotais. Olha, Arão vai ter que se vestir assim, assim, com um éfode, com a túnica, com não sei o que mais. E Deus vai dando aqui todo o detalhe das cores, do material, tecido, como tinha que ser confeccionado, com ouro, com cordão, não sei de quê. Deus está investindo no ministério de Arão, desse lado aqui, no nosso telão desse lado, enquanto Arão desse lado de cá está sendo uma pedra de tropeço para o povo. Está construindo um bezerro de ouro para o povo adorar e chamar de Deus. E a gente começa a observar e vai discorrendo aqui, ó, e Deus fala: olha, vai ter o Urim e o Tumim. Deus dá riquezas de detalhe na veste de Arão, uma lâmina de ouro puro. No capítulo 29, Deus começa a falar: olha, eu quero que Arão faça os sacrifícios dessa forma, e pegue um novilho e não sei o que, e Deus vai dando todo o detalhe. Deus está montando o ministério de um homem para a vida toda, enquanto esse homem está pecando deliberadamente contra Deus. Não sei se os irmãos já fizeram essa conta. Aí alguém pensa: mas espera aí, será que Deus não estava percebendo, né? Porque como é que ele pode estar falando de Arão, sendo que Arão está lá fazendo essas abominações? Acontece que o coração de Deus, ele é tão maravilhoso, e Deus ele enxerga de uma maneira tão graciosa, porque isso é graça, que Deus não está vendo o ato falho de Arão naquele momento. Porque na presciência, na onisciência de Deus, ele sabe que aquilo vai passar. Ele sabe que aquilo foi uma falha grave, mas ele sabe que Arão vai se consertar, que o povo vai contornar a situação ali, e que Deus vai continuar a obra. Nesse sentido que nós falamos aquele dia, que Deus muitas vezes enxerga lá no final. Porque ele mantém a ordem do sacerdócio da linhagem de Arão até nos dias de Cristo. Para o povo judeu até nos dias de hoje. E essa conta não fecha na nossa cabeça. Porque como é que pode, gente? Deus está investindo na vida de alguém, Deus está dando riquezas de detalhe do ministério de alguém, e um ministério sumo sacerdotal. Se a gente analisar essa questão, Arão ali, ele representava o povo diante de Deus. E para o povo, ele trazia aquilo que Deus falava. Era só Arão que entrava no Santo dos Santos do tabernáculo, que Deus aí ia mandar construir. Então, muitas vezes, os problemas que acontecem nas nossas vidas, aquilo que às vezes nos quer fazer parar, quer nos desestimular, quer fazer a gente achar que a gente não é nada, quem somos nós para fazer a obra de Deus? Quer dizer, se Deus pegar fatos isolados da nossa vida, isso é muito complicado falar aquilo que eu estou falando, porque, a grosso modo, alguém pode interpretar que você pode viver de qualquer forma, e não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que situações adversas da nossa vida, muitas vezes, elas não impedem o trabalhar de Deus ministerialmente naquilo que Deus tem para concluir ou para fazer nas nossas vidas. Porque Deus, ele está fora do tempo. Ele sabe que a pessoa vai se arrepender, que a pessoa vai sofrer, que a pessoa depois vai pagar o preço por aquilo que ela fez, mas ela vai se consertar. Lembra quando Paulo foi chamado por Cristo? O que Jesus fala para Ananias? Porque eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai padecer pelo meu nome. Paulo foi um mandante intelectual da morte de Estevão, o primeiro mártir.
Paulo perseguia os cristãos, mandava matar. E Jesus vai lá e chama esse sujeito enquanto ele estava desse jeito. E Ananias fica meio assim, né? Quando Jesus fala para Ananias, olha, você vai lá, você vai encontrar um homem lá, está cego, tal, você vai orar por ele. Ananias questiona, fala, peraí, mas esse aí não é o Paulo, o Saulo de Tarso, que manda perseguir crente, que manda matar crente, que mandou apedrejar Estevão? É o próprio. Mas eu vou mostrar o quanto que ele vai padecer pelo meu nome, por amor ao meu nome. Será que Deus não sabia que Moisés era um assassino aqui, quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo? E quantos outros homens da Bíblia? Será que quando Deus levantou Sansão para ser juiz, será que Deus não sabia o que Sansão ia fazer? Os deslizes que ele ia cometer? Mas Deus também sabia que lá no final ele iria se arrepender e ia cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Então veja que muitas vezes nas nossas adversidades, os nossos problemas que nós passamos momentaneamente, se houver da nossa parte uma confissão, um arrependimento sincero diante de Deus, Deus continua uma obra na nossa vida, porque Deus enxerga lá no final. Deus ele vê lá no fim das coisas. Essa conta que eu estou falando aqui de Arão, ela não fecha. Não era para Deus ter parado tudo? Não era para Deus ter virado para Moisés, olha Moisés, eu estava aqui falando do seu irmão, mas desisti, vou trocar, vou escolher outro, porque na primeira oportunidade ele fez tudo errado. Muitas vezes nós ficamos assim, com esse sentimento de porque eu não consigo, eu não posso, eu não tenho valor, eu não devia estar aqui. Mas enquanto isso, Deus ele está às vezes trabalhando num ministério na nossa vida que a gente não tem ideia do que Deus vai fazer. Daquilo que Deus tem planejado. Porque vejam, o capítulo 28, 29 e o 30 até o 31, Deus está mencionando Arão aqui, de tudo que ele ia fazer. Em contrapartida, Arão estava lá, corrompendo o povo, aceitando aquilo que o povo estava pedindo. Não era para Arão ter tido um pulso firme ali? Não, de jeito nenhum, nós vamos esperar Moisés. Quem nos tirou da terra do Egito foi o Senhor, não foi dizer coisa nenhuma. Não era para ele ter, ele ficou com medo. Outro ponto, irmãos, para a gente poder concluir. Na libertação, a gente recebe valores e a gente precisa ter cuidado com isso. Olha que interessante, no Gênesis 15, versículos 13 e 14, olha o que Deus diz para Abraão ainda, que ainda era Abrão. Gênesis 15, versículo 13, Então disse a Abrão, saibas de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Aqui é uma profecia, que Deus estava falando a Abraão, E se cumpriu. Antes, mais de 400 anos antes de acontecer, Deus estava falando para Abraão, olha, vocês vão ser peregrinos numa terra que não é de vocês vão servir lá, vocês vão ser afligidos lá por 400 anos. Mas depois eu vou julgar aquele povo e vocês vão sair de lá com grande fazenda, ou seja, com muita riqueza. Isso se cumpriu aqui no Êxodo 11. Se a gente ler aqui no Êxodo 11, a gente vai ver o cumprimento dessa profecia, 2 e 3. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios,
Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos de todo o povo. Ou seja, quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem ricos. Porque eles pediram para os egípcios queriam se livrar tão rápido deles, eles falaram assim, olha, nos dá prata, nos dá ouro. Eles começaram a dar ouro, prata para o povo de Israel, para eles irem embora logo da terra do Egito, depois das pragas do primogênito. Então eles saíram de lá com valores. Isso para a gente representa, no sentido espiritual, a nossa libertação. Nós adquirimos valores que já não são mais compatíveis com a velha natureza. O que o povo pediu para Arão? Queremos uns deuses. Quem que doou o material para a construção dos deuses? O povo. Sabe o que eles deram para fazer o bezerro? Isso que eles ganharam para sair do Egito. Os pendentes de ouro, de prata, as riquezas que eles tinham. Tem gente que critica, por exemplo, porque o cantor fulano de tal cobra 20 mil para ir cantar no congresso. O pregador fulano de tal cobra 30 mil para dar uma palestra de 1h30 numa festividade. Mas quem compra o ingresso para ir lá, está tirando um pendentezinho para criar um bezerrinho lá. Porque vira objeto de idolatria. O camarada não quer saber de ir no culto. Mas vai vir um cantor aqui, o fulano de tal. Acho que nós vamos perder o show do fulano lá na igreja. Não é mais culto, é show. Aí o camarada tira o pendentezinho lá, saca a notinha de 100 lá, compra o ingresso e vai. Dá uma perninha do bezerro aqui para você. Nós adquirimos valores, irmãos, que não são compatíveis, tá? Eles não são compatíveis. Nós não podemos trocar os valores que nós recebemos de Deus na nossa libertação por qualquer coisa. Quem construiu o bezerro aqui foi Arão. Mas quem financiou o bezerro foi o povo. Se o povo não tivesse dado ouro, não tinha bezerro. Se Arão falasse assim, não, gostei da ideia, agora eu estou com vocês e não abro, vamos fazer o bezerro. Não vamos dar nada. Então não vai ter bezerro. Então veja que às vezes nós negociamos os nossos valores muito fácil. Nós nos corrompemos muito fácil. Enquanto Deus está planejando algo maravilhoso para as nossas vidas, porque o próprio Deus fala, eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, enquanto Deus está desenhando um projeto de vida fantástico para nós, um futuro maravilhoso na presença dele, um bom casamento, um bom lar, uma família estruturada, um chamado evangelístico, sei lá, a área que Deus for te usar. Às vezes, enquanto Deus está montando esse cenário para as nossas vidas, nós estamos vendendo valores que recebemos na nossa libertação. A gente está fazendo coisas que poderia ferir aquilo que Deus está planejando para nós. E por que Deus não para isso? Por que Deus fala, para, você está fora, não merece? Porque a Bíblia também diz que se nós formos infiéis, Ele... Por quê? Porque Ele não pode negar Ele mesmo. Veja que isso só nos fortalece a nós, por exemplo, nos dedicarmos em querer cooperar com Deus nessa obra. Deus tem um ministério maravilhoso, eu preciso cooperar com Ele nessa obra. Porque se eu não coopero, não significa que Deus está desistindo de mim. Não, mas as minhas atitudes podem atrasar
Não foi o caso do povo? Eu falei isso esses dias, né? 4 dias, 40 anos. O que podia fazer em 40 dias demorou 40 anos. Por quê? Porque o povo não cooperou. Não ajudaram, não cooperaram para aquilo que Deus havia planejado sobre eles. Essa situação, quem pagou o preço maior disso aqui? O povo, Moisés também, porque Moisés teve que subir de novo. Mas Moisés estava junto com o povo, né? E a primeira vez, tem um lance assim, a primeira vez acho que Deus escreve, né, nas tábuas, e na segunda vez foi Moisés quem entalhou. Agora você vai escrever. Deus ditou, ele entalhou. Deus escreveu de novo A não. primeira que dou, a segunda você faz. Então, quer dizer, veja que a gente precisa compreender que o projeto de Deus para a nossa vida é um projeto para a eternidade. Deus está investindo na minha e na sua vida para a eternidade. Ele está criando desde o momento que a gente aceita Jesus, algo que é para a nossa eternidade. Os nossos erros ou os nossos acertos aqui cooperam ou atrasam essa obra. E enquanto a gente estiver na presença de Deus, esse projeto continua. Estava até conversando outro dia com uma pessoa sobre a questão do livre-arbítrio, né? Existem os que dizem aí, né, os calvinistas, uma vez salvo, salvo para sempre, e nós não entendemos dessa forma. Porque a igreja ela é predestinada sim para a salvação. Mas imagina que a igreja é um barco. Esse barco está predestinado a chegar na vida eterna. Enquanto você estiver dentro desse barco, você está indo para o lugar certo. Se por algum momento do percurso você resolver nadar sozinho, pular de fora do barco, esquece. Porque aí foi decisão sua. Deus ele trabalha em cima do que ele projetou. Quando a pessoa quer sair, o problema dela. Eu falei também, não faz muito tempo, do discurso de Jesus, lembram? Quem estava aqui? Jesus lá discursando uma parte mais graciosa ali do Evangelho de João, Jesus só se oferecendo, eu sou o pão da vida, Jesus não cobrando nada de ninguém. E o pessoal torcendo o nariz, não endura esse discurso, quem que pode suportar isso que ele está falando? E começaram a sair, e Jesus olhou para os discípulos, querem ir embora também vocês? Querem sair também? Porque quem rejeita a cruz, acabou. Enquanto você pode errar, você pode pecar, mas a cruz está lá e você cai aos pés da cruz arrependido, há esperança. Mas se você rejeitar a obra da cruz, Jesus não faz questão de gente que rejeita a obra da cruz. Tanto que ele virou para os discípulos, quer ir embora também? Vocês querem sair? Então veja, irmãos, que Deus ele enxerga as nossas vidas lá na frente. Não é uma situação ruim hoje que vai nos fazer parar. Isso não vai impedir o projeto e o plano de Deus. Se você está triste, busca o Senhor, que Ele vai continuar trabalhando. Se você está desanimado, busca o Senhor, ora a Deus, porque Ele tem algo maravilhoso projetado para a tua vida. E se você pecou, confessa a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e confessa, alcança misericórdia. Quando Deus chamou Davi, você acha que Deus não sabia que Davi ia cometer um adultério e um assassinato? O que fez a diferença nesses homens? O desejo de continuar. Eu errei, Senhor, me perdoa, não retira de mim o teu espírito. E essas pessoas alcançavam a misericórdia de Deus e Deus continuava o projeto dele. Ia ser melhor se não tivesse errado? Sem dúvida nenhuma. Mas uma vez que errou, qual que é a saída agora? É limpar. Se eu virasse o copo d'água aqui,
Depois que eu virei, o que eu falar, o que eu fazer, vai mudar o que aconteceu? Quanto mais eu sapatear aqui, mais meleca eu vou fazer. Não é verdade? Quanto mais eu ficar indignado, derrubei. Porque mais água vai espirrar. Agora, se eu ficar quietinho, pegar um pano e... acabou, derrubou, não tem mais o que fazer. Vamos limpar. Assim que eu terminar de limpar, eu continuo onde eu estava. Deus olha para nós com um projeto para a eternidade. Amém. Os nossos erros não são o fim. Se fosse assim, quem estaria aqui hoje? Deus, Ele continua uma obra maravilhosa na minha e na sua vida. Nós precisamos cooperar, com certeza. Precisamos estar submissos, valorizar. Nós recebemos valores na nossa libertação que são incompatíveis hoje com as coisas do mundo. O que a gente tem de valioso não serve mais para esse mundo. E a gente não pode gastar isso com esse mundo. Seria a mesma coisa de você pegar uma barra de ouro para pagar um copo d'água. É incompatível. O que você tem vale demais. E você precisa saber do valor que você tem diante de Deus. Amém? Amém. Eu não sei se eu ajudei ou se eu piorei, mas... que essa palavra e que o Espírito Santo possa traduzir tudo isso melhor para os irmãos. Amém? Vamos orar a Deus. Só uma notícia. O teste do Covid da Camila deu negativo. O do Renatinho ainda não tinha saído. Mas o dela, agora à tarde, ele olhou lá e deu negativo. Então, graças a Deus, não é o Covid. Ele vai sair quando? Tá para sair também, mas eles fizeram juntos. Agora eu não sei. Falei, provavelmente se não sair hoje à noite, amanhã cedo já deve estar lá o resultado. É que pesquisa pela internet, né? Mas graças a Deus, se Deus quiser, não vai ser nada. Vamos orar? Senhor nosso Deus. Oi, irmão. Ora pela Bruna e Bia, fazer aniversário hoje. Oh, glória. Vem aqui na frente. Que nós vamos ter festa. Hoje o bolo é dose dupla. Temos direito a 2 pedaços de bolo. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua obra nas nossas vidas, pelo Teu trabalhar, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça derramada, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos, ó Deus, que o Senhor tem uma obra, um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós, Senhor, e que esse projeto, Senhor, ele dura, Senhor, por toda a eternidade. Nos ajuda a entendermos esse mistério, a compreendermos, Senhor, a importância de estarmos diante de Ti, nos esforçando em fazer a Tua vontade. Pedimos agora também a Tua bênção sobre a vida da Bia, da Bruna, que estão, Senhor, completando mais um ano de vida. Continua dando saúde, dando graça. Guarda, Senhor, a vida delas, ó Deus. Livra de todo mal, livra das investidas do maligno, de toda situação, Senhor, que possa querer atrapalhar a Tua obra na vida dela. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Que a Tua bênção seja sobre elas e que elas caminhem glorificando o Teu nome, como já tem feito. Senhor, sê com elas, livra de todo mal, leva também o Teu povo na Tua paz, guarda, Senhor, abençoa a Tua igreja para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos. Amém.